Olá, muito bom dia, terça-feira, 13 de outubro, 21 graus, umidade relativa do ar em 83%. E a gente já começa com imagens da Avenida T4 com a T63. Neste momento o trânsito ainda está tranquilo. É só manter aquele suspiro e vamos que a semana tá aí, né, gente? Agora imagens da Avenida 85, ali o trânsito está um pouquinho mais movimentado. Bora manter a cautela, viu? Agora imagens da Rua 9, do setor oeste. 7h35, vamos agora para os destaques do dia. Projeto parlamentar pelo meio ambiente e em defesa animal. Eleições 2020 e o balanço dos trabalhos do Tribunal Regional Eleitoral. E ainda os destaques da agenda de hoje aqui no Legislativo Goiano. É agora, no Jornal da Manhã. Uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Sete horas e 36 minutos, é terça-feira. E a gente já começa com temas como o meio ambiente e a proteção da vida animal. São assuntos em constante debate aqui no Parlamento. Entre as propostas já apresentadas à mesa diretora, estão algumas de autoria do deputado Wagner Neto. Confira. O projeto de autoria do deputado Wagner Neto, que institui o serviço de denúncias de maus tratos contra animais domésticos por meio do WhatsApp, tem como objetivo atender denúncias de pessoas que não podem se deslocar até a delegacia. A gente viu esse projeto de uma forma de conscientizar as pessoas e facilitar para aquelas pessoas que estão vendo esse tipo de ação poder denunciar. A pessoa sabendo que ela maltratando o animal, alguém pode, ver e denunciá-la, ela vai pensar duas vezes antes de fazer cometer esse tipo de crime. Outra proposta, também de autoria do deputado Wagner Neto, em tramitação aqui na Alego, determina que os novos prédios públicos instalem o sistema de captação de energia solar. Com esse projeto sendo aprovado pela Assembleia Legislativa, eu não tenho dúvida que o Estado de Goiás estará tendo uma contribuição no meio ambiente e econômica significativa para a nossa população. E agora, 7 horas e 37 minutos. E sobre a atividade legislativa aqui na casa nesta terça-feira, quem traz os destaques é o repórter Murilo Santos. Depois do fim de semana prolongado, com o feriado de 12 de outubro, padroeira do Brasil, as atividades voltam ao normal aqui na Alego, a Assembleia Legislativa de Goiás. Só nesta terça-feira já tem várias ações parlamentares. Tem reunião, por exemplo, da Comissão de Segurança Pública com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária. Tem reunião normal da CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E às 15h tem a sessão ordinária híbrida, onde os deputados podem participar dentro do plenário Getulino Arteaga ou então, se optarem, podem participar de forma remota, ou seja, de onde estiverem via web. Nesta quarta-feira também tem mais atividades, tem reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, onde deve ser apresentada a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2020 da Secretaria de Economia e também sessão ordinária híbrida. Lembrando que mesmo em tempos de pandemia e de campanha eleitoral nas ruas, as atividades continuam normais aqui na casa. Dos 41 deputados, 13 são candidatos a prefeito. São 5 em Goiânia, 2 em Lusiânia e mais um candidato em Anápolis, Catalão, Jataí, Trindade, Senador Canedo e Valparaíso. Todas as atividades da casa são transmitidas pela TV Alego, canal 3.2, canal aberto, e também pela NET, canal 8. Obrigada, Murilo. Incentivo fiscal para empresas que recontratar funcionário já demitido devido à pandemia do novo coronavírus. Essa é a proposta do deputado Paulo Trabalho, para ajudar pessoas a serem reconduzidas ao mercado de trabalho. Esse projeto ele tem o objetivo de incentivar as empresas que foram obrigadas a demitir com o fechamento do comércio, com a proibição
da continuidade do trabalho, elas foram obrigadas a demitir. E a minha intenção é dar um incentivo a elas, dependendo da categoria, se são pequenas, médias ou grandes empresas, para que elas possam recontratar aqueles mesmos funcionários que elas tiveram que demitir naquele momento maior de crise. Então o objetivo é esse, é resgatar essas pessoas que foram demitidas, dando incentivo fiscal no ICMS, porcentagens pré-estabelecidas no projeto. E lembrando que vale para funcionários que foram demitidos do início da pandemia até no final deste ano de 2020, né? Então não vai valer para toda a vida e por um período de um ano também esse incentivo. É realmente para dar um gás ali para a empresa, um incentivo para aquele funcionário que é um pai de família, uma mãe de família, que ficou em dificuldade, possa retornar ao seu trabalho. Um grande conglomerado, se a gente der lá 10, 15% de incentivo, vai dar um valor absurdo. Sim. Então, para um grande conglomerado, a gente pode estabelecer um valor de 0 a 5%, ou seja, vai ficar a critério do Poder Executivo definir esses valores, porque nós estaremos autorizando. Mas empresas menores, uma pequena empresa, vamos dar um incentivo de até 15%, por exemplo, porque como o giro dela não é tão grande, então 15% às vezes é necessário para que ela tenha condição de resgatar aquele funcionário que foi demitido. 7h41, ano eleitoral. E a TV Alego tem feito uma série de reportagens para mostrar para você, eleitor, como está esse ano a preparação das eleições municipais. Um dos aspectos que já abordamos aqui é o aumento do número de vereadores. Só em Goiânia houve um aumento de aproximadamente 42% para os candidatos ao cargo de vereador. E em todo o estado, o aumento foi cerca de 13%. Goiânia é a 10ª cidade mais populosa do Brasil. Tem cerca de 1,5 milhão de habitantes, segundo o IBGE. E por aqui, neste ano de eleições, 16 candidatos disputam o cargo de prefeito da capital. Em todo o estado, são 873 candidatos. Diferente de Goiânia, 4 municípios do estado têm somente um único candidato: Araçu, Divinópolis, Panamá e Mairipotaba. A tendência no Brasil inteiro é de explosão, inflação de candidaturas, tanto para vereadores quanto para prefeito, e Goiânia está nessa tendência. 16 candidatos, recorde histórico. Isso dificulta a tomada de decisão do eleitor. E esses municípios que possuem apenas uma candidatura, eu considero ser exceção, tanto em Goiás quanto no Brasil. Em relação aos candidatos ao cargo de vereador nestas eleições em Goiânia, houve um aumento de aproximadamente 42%, e no estado cerca de 13%. O aumento foi atribuído à reforma eleitoral com o fim das coligações. Cada partido deve lançar e disputar as vagas de vereador em chapa única. Isso seguramente gerou esse aumento. A gente enxerga em Goiânia um aumento maior, talvez pela própria estrutura do município, e no estado de Goiás esse aumento é de aproximados 13%. Nós tínhamos na última eleição para prefeitos e vereadores em torno de 21 mil candidatos. A gente fala de 2016. E para essa eleição o número superou os 24 mil candidatos. Camboja acredita que o aumento poderia ser maior se não houvesse pandemia. A reforma constitucional que permitiu a realização das eleições, mesmo nesse cenário de pandemia, jogando as eleições para 15 de novembro e 29 de novembro, quando houver segundo turno, no caso do estado de Goiás, apenas Goiânia, Anápolis e Aparecida que podem ter segundo turno, todo esse processo mais custoso e a definição, digamos assim, tardia quanto a essas regras para esse momento que a gente está vivendo, de barreiras sanitárias, fez com que o número que se esperava ser muito maior não ter sido tão significante. Em números absolutos, o aumento no número de candidatos é de pouco mais de 13%. Para o analista político Robert Bonifácio, o aumento no número de candidatos ao cargo de vereador realmente poderia ser maior, mas ele destaca pontos positivos neste momento. As eleições de 2020 são uma espécie de tubo de ensaio para esses partidos para as eleições de 2022. Se eles não aumentam a quantidade de candidatos eleitos, eles não recebem recursos e isso é ruim para os partidos. Eu avalio que essa mudança na regra é positiva porque ela induz, ao final, uma menor quantidade de representantes políticos
por partido. Vai diminuir a quantidade de partidos nas casas legislativas. E isso é interessante para organizar os trabalhos e para maior representatividade. 7h45 para falar sobre as eleições 2020 e fazer um balanço das ações do Tribunal Regional Eleitoral. O Jornal da Manhã recebe agora, neste momento, Breno Prado, ele que é chefe da Zona 136 Eleitoral aqui de Goiânia. Muito bom dia, obrigada pela sua participação aqui conosco. Agora, de fato, o que muda nas eleições para vereadores em 2020? As regras das eleições proporcionais foram alteradas e aí tem um peso enorme nesse quesito, né? Bom dia. Realmente nós estamos num momento muito particular da história e a gente está muito focado em evitar problemas para os eleitores e para as pessoas que estão envolvidas no processo eleitoral como um todo. É um momento de barreira sanitária e a gente está muito focado nisso. Então, o tribunal tem feito muitas ações nesse sentido e acredito que vão resolver minimizar muito esse impacto das eleições que em outros países a gente sabe de notícias que as eleições trouxeram muito prejuízo para a saúde por conta do grande número de aglomeração e a gente quer evitar isso aqui. Agora, quais as ações que estão sendo desenvolvidas pelo tribunal para manter essa segurança, para de fato fazer com que o eleitor vá no dia 15 de novembro votar? Bem, primeiro o fornecimento de materiais, de álcool em gel, de equipamento de proteção facial, máscaras para as pessoas que vão trabalhar no atendimento, o mesário e os administradores de prédio, as pessoas que estão a serviço da Justiça Eleitoral para atender o eleitor. E o fornecimento de álcool para os eleitores, a extensão do horário de atendimento, então a gente tem um horário um pouco maior nessas eleições. É das 7 da manhã às 5 da tarde e tem também um horário diferencial para o idoso, Para né? o idoso, até às 10 da manhã. Então, todas essas ações têm por objetivo justamente impedir aí o contágio. E a abstenção, ela é esperada mesmo assim? A abstenção, historicamente, nas eleições municipais, ela é menor. Mas em razão da pandemia, a gente tem uma estimativa de que esse ano será maior. E a gente só vai saber isso no dia. No dia mesmo, né? Mas eu acredito que, assim, pelo que a gente tem acompanhado, tem muita gente que está com medo, outros estão nos grupos de risco, né? E realmente a gente espera uma abstenção maior. Agora, de fato, o que muda nessas eleições deste ano? Olha, nós temos algumas mudanças no processo, né, de escolha, né, que a gente verticalizou, então não pode mais ter as coligações para os candidatos a vereador. Uhum. Isso fez aumentar bastante o número de vereadores. A gente já vinha numa crescente por conta do aumento do número de partidos. Mas agora, além do aumento do número de partidos, nós temos esse outro fator, que é a impossibilidade deles se coligarem. Então, aumentou muito, aqui em Goiânia foi maior ainda, mas no estado todo a gente viu os números em torno de 13%. Talvez, se não tivesse pandemia, isso fosse ainda além. A outra grande diferença que nós tivemos foi em relação à propaganda, que a propaganda ela migrou para as redes sociais, migrou para esse meio digital. A gente não tem mais aquele pessoal na rua, tanta gente, tantas cartazes, tantas bandeiras, aquele pessoal que ficava em todos os lugares, por conta da aglomeração. E agora, aquela visitação ela passa a ser um problema. A pessoa que está lá na sua casa, se ela recebe ali uma comitiva de políticos e pessoas querendo falar com ela pessoalmente, ela já vai, o voto ali já ficou comprometido. Ela estava buscando e ela vai desagradar o eleitor. Sem dúvida alguma. Então, realmente teve essa mudança de perfil, principalmente na propaganda e no sistema de... Ou seja, o que vai prevalecer hoje é uma campanha inteligente, né? Focada ao bem comum, ao bem-estar de todos. A gente vai agora para um rápido intervalo. Já a gente volta aqui. Vamos conversar mais sobre esse assunto, sobre o que muda ou não para as eleições deste ano.
Fica com a gente. Fique agora com imagens da Avenida Jamel Cecílio, próximo a um grande shopping aqui da capital. Agora, 7h49, o Jornal da Manhã vai para um rápido intervalo. Sete horas e 53 minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. A gente vai assistir agora a uma reportagem sobre como é definido o número de vagas das câmaras municipais e também como é definido o total de candidaturas a vereador que cada partido pode registrar. A atual capital de Goiás foi fundada em 1933 para 50 mil habitantes. 3 anos depois, foram eleitos os 7 primeiros vereadores de Goiânia. Os anos foram passando e Goiânia tem hoje mais de 1,5 milhão de habitantes e 35 vereadores ocupam as vagas do Legislativo Municipal. Depois de Goiânia, que ocupa o topo da lista de municípios com mais vagas para o cargo de vereador, estão Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Lusiânia. Esse quantitativo de vagas, de acordo com a Constituição Federal, é definido com base no número de habitantes de cada município. Goiânia tem aproximadamente 1,5 milhão de habitantes. Prevê, então, a Constituição Federal, lá no seu artigo 29, que pode ter até 37 vereadores. Aqui em Goiânia nós temos 35. Né? Então, são essas previsões, essas limitações do número de vereadores é definido pela própria Constituição conforme o número de habitantes do município. Leonardo explica ainda que, com base no número de vagas da Câmara Municipal, é definido o total de candidaturas a vereador que cada partido pode registrar. Por exemplo, aqui, o Partido A, ele quer lançar candidatos a vereador em Goiânia. Em Goiânia nós temos 35 cadeiras, então você pega 35 e multiplica por 150%. O resultado disso dá 52,5%. Como a fração é igual ou superior a 5, então um é redondo para cima. Então um partido em Goiânia pode lançar até 53 candidatos. Então a base é essa. Então pega o número de cadeiras de determinado município e multiplica por 150%. O resultado disso, fração igual ou superior a 5, redondo para cima. Tá bom, agora a gente vai falar, gente, sobre os eleitores. A gente recebe aqui em nosso estúdio Breno Prado, ele que é chefe da Zona Eleitoral 136 aqui de Goiânia, viu? Agora, em relação ao atendimento via WhatsApp, é uma ferramenta nova, a pandemia está aí, mas é uma forma de proporcionar uma maior segurança aos eleitores, né? Como que está funcionando isso? Patrícia, veja bem, nós temos aqui no estado todo poucas cidades que têm sede de zona eleitoral. Outros tantos eleitores, além de morar em zona rural, moram em cidades que não têm um cartório para atendê-lo ali naquele município. Essas pessoas, elas tinham que se deslocar, às vezes tinham que ir de ônibus, pedir carona, ou até mesmo no próprio carro, para até um cartório em outro local. E agora elas podem fazer todo esse atendimento através do WhatsApp. Aqui em Goiânia também nós temos a mesma coisa, a pessoa saía lá da periferia, vinha aqui para o centro para poder ser atendido, e aí chegava que às vezes não tinha o documento que precisava, e ela ia ter que voltar outro dia. Agora esse atendimento pelo WhatsApp faz com que ela seja atendida lá na casa dela, na tranquilidade do lar, e aí se precisar de algum documento, provavelmente ela o tenha lá na sua casa. Então é um atendimento que eu entendo foi bem melhor, principalmente para o eleitor. E provavelmente vai ser mantido. Foi implantado em razão da pandemia, mas deu tão certo que pode permanecer. Que pode permanecer. E também um outro aplicativo também em relação que você pode baixar aqui mesmo no próprio celular, a questão do seu código, do seu título eleitor aqui também, para facilitar no dia também da votação, né? Exatamente. Agora o título ele não mais é impresso. O título agora ele é digital, assim como a carteira de motorista e outros tantos documentos. E o título digital ele tem várias vantagens. Primeiro porque às vezes o eleitor é alocado em outra seção,
porque a escola que ele votava passa por reformas, teve algum problema, ou porque teve alguma modificação legislativa e a gente fracionou aquela zona e transformou em outra coisa. Então o título dele, como é digital, isso muda automaticamente. Ele não tem que fazer um novo título, como a gente... Facilita, sem dúvida alguma. E também pode justificar também aqui também pelo celular, né? Pode justificar, ele tem o mapa para chegar no local de votação, ele pode tirar certidões, então é um aplicativo muito bom. Isso aí. E sobre o horário eleitoral que já começou e está no ar. Confira o tempo de cada candidato com Stephanie Fonseca. 15 candidatos disputam a cadeira para a Prefeitura de Goiânia. O candidato do PSD, Vanderlan Cardoso, terá maior tempo de propaganda eleitoral gratuita, com 2 minutos e 23 segundos. Maguito Vilela, do MDB, terá 2 minutos e 11 segundos. A candidata do PT, Adriana Corse, terá 1 minuto e 4 segundos. Elias Vaz, do PSB, terá 1 minuto e 10 segundos. O candidato do PSL, Major Araújo, terá 1 minuto e 1 segundo. Thales Barreto, do PSDB, 36 segundos. Seguido do candidato Samuel Almeida, do PROS, com 32 segundos. Alisson Lima, do Solidariedade, com 19 segundos. Manu Jacob, do PSOL, 16 segundos. Virmondes Cruvinel, do Cidadania, com 14 segundos. E Cristiano Cunha, do PV, com 9 segundos. Os candidatos a prefeito do PCB, do PCO, do DC e da UP não terão horário no rádio e na televisão. Eles não cumpriram a cláusula de barreira, ou seja, não tiveram o número de candidatos mínimo nas eleições de 2018 e não possuem número de deputados suficientes na Câmara Federal. A propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na televisão começa dia 9 de outubro e vai até o dia 12 de novembro. Os candidatos a vereadores terão pílulas durante a programação. Para as propagandas em bloco, que é aquela que passa no rádio às 7 ao meio-dia e na TV às 13 e às 20h30, eles não têm acesso. Então, para os cargos do Legislativo, são destinados às pílulas, que são veiculadas ao longo da programação diária, tanto nas rádios quanto na TV, em formato de 30 segundos. Vale lembrar, os candidatos devem ficar atentos às regras da propaganda eleitoral. Não pode ter nenhum tipo de incitação à violência, de promessa de doação de bens ou de favores, nenhuma mensagem que calunie ou ofenda outros adversários ou terceiros. Não pode haver nenhum tipo de propaganda comercial durante o período de propaganda eleitoral, da mesma forma que nas outras eleições. E de volta aqui em nosso estúdio, o Breno Prado, que está trabalhando muito, viu? Tá lá, tá aqui, que movimento é esse? Esse ano, em tempo de pandemia, as nunca foi tão falada. Hoje é o assunto, né? É o momento. Todos os anos eleitorais nós temos novidades, e esse ano é a pandemia. E aí nos pega no meio de uma eleição importante, que é uma eleição municipal, onde as pessoas podem mudar a realidade do seu município e das coisas que são próximas. Diferente da eleição geral, que a gente fica muito distante, essa eleição municipal ela é mais próxima, ela gera mais paixão. Então é bem diferente da outra. Sem dúvida alguma, viu? O eleitor, ele tem uma importante ferramenta na mão, né? Ele vai decidir o futuro aí nosso e é importante estar consciente de todas as ações. E em relação a essa consciência, eu queria até te perguntar em relação a esse Divulga Cande Contas. Esse aplicativo, ele foi criado aqui pelo Tribunal Superior Eleitoral para consultar informações de todos os candidatos que disputarão as eleições de 2020 nos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nos 5.568 municípios brasileiros. É uma ótima oportunidade para todos nós conhecermos um pouquinho mais de cada candidato, né? Esse aplicativo, essas informações elas eram disponibilizadas anteriormente pela internet e agora a gente tem no aplicativo, que é mais simples, mais fácil para o eleitor, se ele quiser consultar, ele vai consultar o patrimônio, o número,
o que ele está gastando na campanha. Então, sobre o candidato, ele tem muitas informações. É transparência. É transparência. E sobre o aplicativo Pardal? O Pardal também é uma ferramenta extraordinária. É a forma de o eleitor ter o contato direto com a Justiça Eleitoral. Então, o eleitor flagrou alguma situação que ele reputa que seja um crime eleitoral ou simplesmente uma infração à propaganda, ele pode entrar no aplicativo Pardal, fazer a denúncia e a Justiça Eleitoral vai apurar se aquilo realmente é uma situação de crime ou é uma situação que demanda uma outra ação qualquer, de fiscalização ou de multa. E aí, então, é a forma que tem de comunicação direta do eleitor com a Justiça. Ok. Vamos então agora ver mais no VT, mais uma matéria aqui. Alguns municípios de Goiás estão tendo dificuldades em conseguir mesários voluntários para as próximas eleições. Que desafio, hein? Mesário, uma figura central no processo eleitoral. É ele o responsável por preparar a sessão de votação, recepcionar os eleitores, além de resguardar o sigilo do voto. Em Goiás, este ano, foram inscritos para a função de mesário mais de 20 mil eleitores e com o cadastro anterior, esse número passa dos 100 mil. E a necessidade para o Estado é de aproximadamente 60 mil mesários. Mas, segundo a assessoria de governança do TRE, alguns municípios ainda encontram dificuldades pontuais para atender a demanda. Ocorre que nós temos dificuldades pontuais em algumas zonas eleitorais, em algumas cidades, em algumas regiões. Exemplo de Lusiânia, de Porangatu, de Inhumas. Não alcançou o 100% necessário dos mesários voluntários para que eles sejam convocados. Então, a gente tem encontrado essas dificuldades pontuais em algumas cidades. O assessor fala dos benefícios de ser um mesário voluntário e destaca o desempate em concurso público. Quando você participa como mesário, principalmente para os universitários, isso é contado como horas extras curriculares. Ele é também um critério de desempate no concurso público. E as pessoas ainda recebem um vale alimentação no dia. Então existem vantagens enormes, é dispensado até 2 dias, né, por cada dia trabalhado na Justiça Eleitoral. Então não é algo assim que não tenha um retorno, não, é uma vantagem sim. Aqui dentro da Justiça Eleitoral nós temos N colegas que estão trabalhando como servidor público e que foram pelo critério de desempate por terem sido mesário um dia. As eleições municipais vão acontecer no dia 15 de novembro, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. E as pessoas com mais de 60 anos vão ter prioridade no primeiro horário, das 7 às 10 da manhã. E, segundo o TRE, toda a eleição seguirá protocolos rígidos contra a Covid-19. As últimas eleições no país, que foram em 2018, foram marcadas pelo uso em larga escala das redes sociais e pela afirmação de partidos conservadores e de movimentos suprapartidários, diante de um forte sentimento popular de falta de representatividade política. Tá aí, 2020, época de pandemia. Qual é o real papel do eleitor, especialmente nesse processo? E a gente caminha aqui para as considerações finais. Bom, o eleitor ele tem o de mais precioso para as eleições, que é o voto. A Justiça Eleitoral vai protegê-lo para que ele possa exercer esse voto com segurança. E cabe a ele também fazer a parte dele. Tomar as precauções, as questões de higiene, ter muito cuidado com as fake news e ir votar. A segurança é para todos. A segurança é para todos. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Nós recebemos Breno Prado, ele que é chefe da Zona Eleitoral 136 de Goiânia. A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Oito horas e 9 minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Gente, vamos ainda continuar falando só mais um pouquinho sobre eleições 2020? E a gente fala agora sobre o programa de debates que a TBC vai coordenar com transmissão em parceria com a TV Alego. Confira quais as datas
em que os candidatos vão ser sabatinados. O candidato Samuel Almeida, do PROS, abre a rodada no dia 13 de outubro. Depois, no dia 14, é a vez de Manu Jacob, do PSOL. Dia 15, Gustavo Gayer, do Democracia Cristã. No dia 16, Virmondes Cruvinel, Cidadania. No dia 19, Elias Vaz, do PSB. Dia 20, Fábio Júnior, do UP. Dia 21, Vinícius Gomes da Paixão, do PCO. Dia 22, Antônio Vieira, do PCB. Dia 23, Thales Barreto, do PSDB. No dia 26, delegada Adriana Acorce, do PT. Dia 27, Vanderlan Cardoso, do PSD. Dia 28, Maguito Vilela, do MDB. No dia 29, Cristiano Cunha, do PV. No dia 30 é a vez de doutora Cristina, do PL. E no dia 3 de novembro, Alisson Lima, do Solidariedade. E 4 de novembro, Major Araújo, do PSL. 8h10. Em tempo de pandemia, cuidar da saúde mental também é importante. E uma das síndromes que tem apontado significativamente... Perdão, essa palavra, gente, é difícil, viu? De forma significativa, é o esgotamento profissional. Denominada síndrome de burnout, que pode estar mais próxima do que imaginamos. Por conta da crise causada pelo Covid-19, milhares de profissionais passaram a trabalhar de forma remota e outros sob pressão presencial. E essas mudanças vêm afetando e muito a saúde mental, especialmente do trabalhador. Antes da pandemia, era praticamente, para não dizer completamente impensável, começar uma reportagem assim, com um vídeo que eu mesma estou gravando, sem contar com o trabalho do cinegrafista, meu parceiro de todos os dias. Um professor, advogado, um garçom, bancário, porteiro, motorista de ônibus, um médico, enfermeiro. Todos têm mudanças a serem apontadas quando se trata de como e com qual intensidade a pandemia reconfigurou o trabalho de cada um deles. No caso desses últimos, aliás, profissionais da saúde, a face literalmente marcada pela dedicação incansável é uma das faces de uma luta diária que não é exclusivamente contra um vírus desconhecido. Estamos vivendo um momento muito crítico, para não dizer assustador. O paciente com coronavírus, ele é um paciente de difícil manejo. É um paciente que evolui com muitas complicações. É um paciente que exige máxima atenção, máximos cuidados. Então, isso gera uma ansiedade muito grande em nós profissionais, tanto em questão de como esse paciente vai evoluir, se vai ter as medicações necessárias. Estamos em uma luta diária, buscando o equilíbrio do nosso estado psicológico. Estamos buscando todos os dias esse equilíbrio entre nós, porque todos os nossos colegas, amigos, famílias, médicos, profissionais da área da saúde, nós estamos trabalhando com incertezas. Essas incertezas que nos trazem angústia, que nos traz o estresse, que nos traz esse anseio entre nós. Angústia, incertezas, ansiedade. Assim é a face de um problema muitas vezes pouco discutido e que pode ser potencializado pelas inúmeras mudanças provocadas pela pandemia. Estou falando da síndrome de burnout. Acontece tanto na área de saúde quanto na área de educação. Pode ser em outras profissões também. Mas, por exemplo, um profissional da área de saúde que tinha um prazer em estar com o paciente dele, tinha um prazer, uma alegria nesse encontro, nesse contato, ele passa a não ter mais esse prazer. Ele deixa de olhar nos olhos do paciente, ele deixa de ter a disponibilidade, né, de estar junto, de ouvir. Ele se cansa mais com isso, ele passa a ser diferente do que ele era. A psiquiatra explica como essa síndrome ocupacional se manifesta. Um conjunto de sintomas que vão iniciar relacionados a situações profissionais e começa com a exaustão mental. Há um cansaço acima do normal, a pessoa vai ficando, se sente cansada no dia de trabalho, o trabalho passa a ser um peso que não era antes. Esse é o primeiro sintoma. O segundo sintoma é quando ele passa a não se sentir tão realizado no trabalho como ele
se sentia antes ou como ele gostaria de se sentir. Ele vai tendo uma baixa realização profissional. E também ele vai sentindo que ele é diferente do que ele era. Exatamente por ser um fenômeno ocupacional que afeta a saúde do trabalhador, o tratamento deve ir além do paciente. Existem algumas coisas que poderiam ajudar. Primeiro, é a oportunidade do trabalhador conversar entre si, né, e poder interferir um pouco na organização de trabalho. Organização de trabalho são todas as regras que existem especificamente dentro de cada ambiente, de cada ofício, né? E que isso não venha de cima para baixo. Que o trabalhador tenha a oportunidade de conversar e opinar também o que significa o trabalho dele, qual é a melhor forma, as coisas que podem ser feitas. Ter dentro das instituições um espaço para que o trabalhador converse com os outros. Isso é muito importante. E para falar sobre esse assunto, síndrome de burnout, a gente recebe hoje em nosso estúdio a doutora Soraya Oliveira, ela que é psicóloga, e vai explicar para a gente, de fato, o que vem a ser essa síndrome, tem como identificá-la logo no início? Muito bom dia. Bom dia a todos. A síndrome de burnout é uma síndrome do esgotamento nervoso, né? Ou seja, é provocada pelo excesso, pelo estresse do dia a dia, pelo estresse com a carga de trabalho, faz com que o paciente vá tendo alterações de humor, tendo exatamente um grau de irritabilidade elevado, fazendo com que isso venha de alguma forma interferir em todas as suas relações, vínculos sociais, familiares e profissionais. Agora, como diagnosticar? Que tipo de profissional é o mais correto? A gente sentiu algo não tá legal, existe um profissional adequado para analisar essa síndrome? Sim, os profissionais adequados para diagnosticar essas síndromes normalmente são psicólogos e psiquiatras, né? Os psicólogos para tratar essa síndrome, para poder ver o que foi com que essa pessoa foi se envolvendo tanto ao trabalho, a chegar a um estresse extremo, o qual ela se tornasse de alguma forma doente. Em determinados casos da evolução da síndrome, é necessário um psiquiatra para entrar com a parte medicamentosa, porque a síndrome de burnout normalmente ela caminha para uma depressão ou para uma ansiedade generalizada, a qual é necessária a medicação, e nesse quadro o psiquiatra entra para prescrição desse tratamento. Existe tratamento no SUS? Existe tratamento no SUS, sim, porque no SUS tem os psiquiatras, né, e tem os psicólogos do SUS. Então, os pacientes que têm acesso ao SUS também têm condições de se tratarem de síndrome de burnout. Tem como evitar essa síndrome? Agora a gente está vivendo, né, essa questão da pandemia. Eu acho que os casos, sem dúvida alguma, de uma certa forma, cresceram de forma significativa. Então, o que fazer? O que fazer você não pode esquecer que além de cuidados que você está tendo com as pessoas, principalmente os profissionais da saúde, porque está exigindo muito de você, dedicação extrema, você precisa de momentos de lazer, de relaxamento, momentos dos quais você possa desconectar totalmente do seu trabalho. Então, como se prevenir da síndrome de burnout, que está extremamente, nesse momento, exagerada, exacerbada, diante do quadro do Covid qual nós estamos vivendo. Então, para que você evite, ou para que você venha de alguma forma não se envolver tanto com o seu trabalho, você precisa ter lazer como esportes, hobbies, alguma coisa que você libera a endorfina do seu organismo. Não é só sentar diante da televisão e assistir o Netflix, alguma coisa assim, digamos, um filme, alguma coisa que seja. Você precisa de fazer algum movimento, uma atividade que você tenha, se você seja dinâmico na sua atividade de lazer. O ideal é sempre um hobby que seja ligado principalmente ao esporte. Boa alimentação, necessidade de pelo menos 7 horas de sono por noite, para que você possa descansar o teu cérebro e a tua mente, para que você possa se recuperar para novamente você entrar no campo de trabalho. Essa síndrome, até mesmo uma curiosidade aqui minha, ela pode causar afastamento do trabalho? Sim, ela pode causar afastamento do trabalho, né? Isso pode dar com que realmente o paciente, essa pessoa possa ter um tempo, né, para que ele possa se recuperar, e nisso ele precisa de fazer realmente um tratamento psicoterápico e, se necessário, psiquiátrico, e ligar imediatamente uma atividade física para que ele possa melhorar a sua parte dinâmica e relaxar realmente do ponto de vista mental e físico.
qual que é a importância da família nesse contexto? Como que ela pode ajudar essa pessoa que está passando por essa síndrome? Ela pode ser inicial, ela pode parar, ela pode seguir. Então, de que forma que a família pode ajudar? A família, na verdade, a família pode ajudar se houver um bom vínculo dessa pessoa com a família, né? Todos os vínculos favoráveis e positivos com essa pessoa, qual nós estamos citando, que tem a síndrome de burnout, a família é fundamental devido ao acolhimento. Então, o acolhimento e o enfrentamento desse diagnóstico é preciso para que haja uma boa recuperação e uma boa interação novamente com o meio social, familiar, para que ela possa se recuperar de forma acolhida por todos. Agora, eu quero chamar a atenção sobre um projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Vinícius Siqueira. Ele que já foi aprovado em segunda discussão e votação. E o que diz esse projeto? Né? Que a jornada laboral dos profissionais de enfermagem nas redes públicas, privada e filantrópica não excederá 30 horas semanais. Os enfermeiros, a gente tem um dado, somam mais de 60% de todos os profissionais da área da saúde. E só em Goiás, esse número representa 55 mil funcionários. Mesmo sendo maioria em sua área, não existe nenhuma lei que regulamenta a sua carga horária, como médicos, fisioterapeutas e assistentes sociais têm, né? Então, de que forma que um projeto como esse pode também contribuir para esse profissional? Esse projeto é extremamente benéfico porque vai diminuir a carga de trabalho dos enfermeiros, né? Mas a questão é que eles fazem muita carga tripla de trabalho, nem dupla, né? Muitos enfermeiros, eles trabalham, além do trabalho que eles têm fixo, eles fazem plantões, então eles ficam extremamente cansados, normalmente a grande maioria fazem 3 períodos. Então essa lei veio para regulamentar a carga de trabalho, para evitar as doenças emocionais, doenças psiquiátricas futuras, que com certeza com essa carga exagerada a quais eles estão hoje, é inevitável diagnósticos futuros dramáticos, né? Inclusive depressão, ansiedade, e as pessoas vão criando isolamento, um pânico, uma fobia social devido ao cansaço e estresse. Então essa lei veio para beneficiar principalmente essa classe dos enfermeiros, diminuindo a carga de trabalho. Está de parabéns a pessoa que realmente fez essa lei em benefício aos enfermeiros nesse momento tão grave e tão importante. Agora, 8 horas e 22 minutos. Soraya, vamos então para as considerações finais, olhando ali, né? Sim. Para quem está nos assistindo, em todo o estado de Goiás, a gente está agora em rede, sobre a importância de estar atento a esses sinais. É o momento de ter cautela, né? Sim, olha, eu gostaria de dizer a todos que estão nos ouvindo que é um momento de grande cautela, principalmente profissionais da saúde, que estão trabalhando em cargas exageradas, estão chegando em casa extremamente estressados, não estão tendo espaços para os seus familiares, além do medo da própria doença em si. Estamos vendo vários colegas indo a óbito, né? Então, eu acho que o princípio agora é cuidado, é cautela, é cuidar da sua saúde, cuidar do outro é importante e é necessário, porque foi a tua escolha profissional que você fez. Mas cuidar da sua vida é mais ainda. Então, cuidado com o teu excesso de trabalho, com o teu estresse, com a tua angústia, com a tua tristeza, com a tua falta de sono, com a tua má alimentação. Não vá colocar definitivamente no álcool nenhuma droga ilícita para relaxar. Você vai relaxar fazendo esportes, fazendo boa alimentação e uma hora boa de sono para você recuperar a tua energia e a tua saúde mental e física. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. A gente recebeu Soraya Oliveira, que é psicóloga. A gente agora vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Fique agora com imagens da Avenida T7 com a Mutirão. 8 horas e 24 minutos. Jornal da Manhã volta já já. Oito horas e 26 minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. E agora nós vamos aos destaques, aos últimos destaques do dia aqui do Jornal da Manhã com a repórter Edrisa Borges. Bom dia, Patrícia, bom dia para todo mundo.
Olha só, eu inicio as últimas notícias falando do decreto assinado pela Prefeitura de Goiânia com relação à volta, ao retorno de 60% das caravanas com os grupos de pessoas que vão fazer compras na região da 44. Esse decreto começa a valer a partir de amanhã, quarta-feira. E a fiscalização lá na região vai ficar por conta da Associação Empresarial da 44. O decreto libera ainda o funcionamento também do zoológico, que vai seguir protocolos rígidos sanitários e o controle de pessoas, ou seja, não é todo mundo que chegar lá no zoológico que vai poder entrar, vai ter aí um controle rígido, vão ter demarcações aí para que as pessoas possam ver os bichos com segurança, álcool em gel e também sabonete líquido liberados em todos os banheiros. Tudo isso para garantir a segurança dos visitantes e também dos funcionários ali do zoológico. O decreto libera também o retorno do horário normal de funcionamento dos estabelecimentos e eventos de negócios. Patrícia, agora eu vou para a previsão do tempo para a gente finalizar. Graças a Deus a chuva chegou para alegrar os nossos dias. Ó, até a respiração está melhor. Os bichos, eu vou pedir aqui para o nosso Johnny, cinegrafista, mostrar aqui o parque para vocês. Vocês podem ver as flores, o céu. Hoje amanheceu com bastante nuvens. O sol ainda está meio tímido, mas já começa a brilhar. Mas as temperaturas para esses dias agora vai ser bem menor. Hoje, por exemplo, a temperatura máxima vai ser de 32 graus, Patrícia, bem diferente desses últimos dias, desse calorão de rachar que nós estávamos sentindo literalmente aqui, ó, na pele. Tem previsão de chuva para tarde e também para noite. A previsão de chuva é para os próximos dias. Eu volto com você. Obrigada, Edrisa. Gente, essa timidez do sol, ela tem valor, viu? Como é bom um climinha mais ameno, viu? Mas vamos manter nosso cuidado, nossa cautela, né, gente? Pode ter chuva aí ao final do dia. E o Jornal da Manhã vai ficando por aqui numa parceria com a TV Brasil Central. Para você, um ótimo dia. E só lembrando, quarta-feira temos um novo encontro já marcado. Aqui no Jornal da Manhã, a partir das 7h30 da manhã. Fique agora com imagens Avenida 85, no setor Marista. Continue com a nossa programação.